Fala, comentarista de sofá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cuiabrasa. Meu nome é Luiz e vamos falar desse grande empate entre Flamengo e Cuiabá. Não saia daí e roda a vinheta. Mato Grosso, moça pintada, eu sou Cuiabrasa. Grande empate, Petit tem um plano. Quem acompanha o nosso Instagram sabe que eu falei que o Petit tinha um plano para esse jogo. E não foi diferente. E vamos começar, como sempre, falando da escalação do time do Cuiabá. Como sempre, veio o nosso goleiro Walter, nossa dupla de zaga, Alain Pereur e Marlon. E na lateral direita tivemos uma improvisação, que foi do lateral Riquelme na lateral direita, já que o Petit não poderia contar com Matheus Alexandre e Raylan. Na lateral esquerda foi mantido o Ramon, e o nosso trio de meio campo, que foi o Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson. Já o nosso trio de ataque teve também uma mudança, onde o Derek assumiu a posição ali que normalmente é do Cleison, e na outra ponta, Jonathan Cafu e o nosso centroavante Isidro Pita. Começando o jogo, primeiro tempo, onde o Flamengo começou muito forte, começou pressionando bastante o time do Cuiabá, e eu falei no vídeo passado, o Walter naquele jogo ele foi mal, não foi mal, muito mal contra o Botafogo, mas sim, ele espalmou uma bola ali que ele poderia ter espalmado de uma forma diferente, e eu falei que ele iria se recuperar, e não foi diferente. Nesse jogo ele se recuperou, fez uma grande partida, tanto é que foi considerado o melhor jogador em campo. O Flamengo começa muito forte, pressionando bastante, chutando, e o Walter fazendo grandes defesas. Já em um contra-ataque, onde encaixa, Denilson acha um passe ali pro Derek, e o Derek cada vez mais está crescendo dentro desse elenco. O titular da posição normalmente é o Cleison, mas por característica para esse jogo, o Petit precisava de um jogador que fosse mais rápido para conseguir encaixar um contra-ataque, e foi isso que aconteceu. Denilson achou um passe ali para o Derek com sua característica velocista engatou a primeira, segunda, ninguém pegou ele. Na entrada da área ele estava cercado por, se eu não me engano, 4 ou 5 jogadores. Ele chutou e contou com a sorte. Sim, a bola desviou e foi pro gol. Um gol muito bonito dentro do Maracanã. Acho que ele nem nos melhores sonhos ele imaginava, e nem o torcedor nos seus melhores sonhos imaginava que o Cuiabá sairia ganhando, porque se tratava de um jogo muito difícil contra o Flamengo dentro do Maracanã. Mais de 40 mil pessoas empurrando o time, e o Cuiabá foi e saiu na frente. Gostei muito da primeira etapa do Cuiabá, onde o Cuiabá tocou muita bola. E o Flamengo que estava com muito ímpeto para esse jogo, porque eles estão na liderança, é o líder do campeonato brasileiro e veio com tudo para cima do Cuiabá. Teve as principais oportunidades no primeiro tempo, pressionou bastante, mas o Cuiabá foi efetivo e fez seu gol. Acabando finalizando o primeiro tempo, o Pita teve uma oportunidade de ouro que não pode ser desperdiçada. Ele poderia ter batido de uma forma diferente, já que o goleiro do Flamengo estava vendido, mas daqui é bem fácil falar, né? Imagina ali na hora o jogador de frente a frente com o goleiro, ele tentou fazer uma jogada para encobrir o goleiro do Flamengo, não foi efetivo, infelizmente, mas não podemos crucificar, porque em várias partidas onde o Cuiabá poderia ter perdido, poderia ter empatado, o Pita foi lá e resolveu. E nessa partida, onde ele não fez um gol, nós não podemos crucificar ele, porque assim como eu falei do Walter e do Cleison no vídeo passado que eles iriam se recuperar e o Walter se recuperou nesse jogo, o Pita não é diferente, ele tem crédito, errou sim, mas ele tem crédito e ele vai, em próximos jogos ele vai cravar, isso é notável, ele vem vivendo uma grande temporada e acredito que em próximos jogos ele deve mesmo ter se cobrado, né, de ter feito aquele gol. Mas em próximos jogos ele vai sim conseguir fazer vários gols e ajudar o Dourado. Vamos agora falar desse segundo tempo. Já no segundo tempo, o Flamengo, quando começa o segundo tempo, eu falei assim, tomara que o time do Cuiabá não tenha cansado muito, porque foi um jogo, um primeiro tempo, onde exigiu muito do time do Cuiabá fisicamente, porque precisou marcar certinho para tentar diminuir o espaço do Flamengo. E não é fácil, o Flamengo criou muito volume de jogo. E começa o segundo tempo, o Cuiabá começa a sofrer um pouco mais. Ali começa o Cuiabá a deixar alguns espaços para o Flamengo. E tanto é que acha um passe pro
Ayrton Lucas que é um excelente lateral, acerta um belo cruzamento, e o Pedro, que para mim é o melhor centroavante brasileiro, para mim teria que estar na seleção, ele poderia fazer a diferença na seleção, não está na seleção, queria que ele estivesse nesse jogo, subiu muito bem, fez o gol de empate, e ali começa um jogo onde o Flamengo começa a pressionar muito, mas o Cuiabá não se inibe, tenta jogar da mesma forma, mas o Flamengo com muito mais volume de jogo, finalizando muito mais, mas tenta sair em alguns contra-ataques para tentar fazer o gol. Começa um jogo de muita trocação e finaliza o jogo em 1-1. O Flamengo cria oportunidades para virar o jogo, não é efetivo, não faz o gol, mas é um ponto importante para o Cuiabá, ponto importantíssimo, porque o Flamengo é o líder do campeonato, rodada passada goleou o Atlético Mineiro jogando fora de casa e o Cuiabá conseguiu um empate muito importante dentro do Maracanã. E exaltar o trabalho do Petit, o Petit que veio, aceitou o trabalho no Cuiabá, fez suas modificações. Eu venho falando, ele conhece o seu elenco, ele sabe gerir o seu elenco e ele muda a estratégia de um jogo para outro. No jogo contra o Red Bull Bragantino, ele foi lá e colocou o Raylan para dobrar na lateral direita. No jogo contra o Botafogo, ele foi e colocou um terceiro zagueiro. Embora o Cuiabá tenha perdido esse jogo contra o Botafogo dentro de casa, foi um jogo que o Cuiabá jogou muito bem. Poderia sim ter saído com a vitória, poderia sim ter virado o jogo. Não foi efetivo, mas foi uma bela partida do Cuiabá contra o Botafogo. E esse jogo contra o Flamengo, o Cuiabá não deixou de jogar. Sim, defendeu muito, mas não deixou de jogar. Nos momentos que poderia sair para o contra-ataque, saiu para o contra-ataque, porque ninguém vai sair de peito aberto contra o Flamengo. Ninguém pode ficar saindo assim. Nenhum time hoje vai sair de peito aberto contra o Flamengo jogando no Maracanã. O Flamengo tem uma qualidade imensa e o Cuiabá jogou dentro das suas proporções. Tinha que sim se defender e sair no contra-ataque. Estou gostando muito do trabalho do Petit. Como eu falei, ele conhece muito o seu elenco e para esse jogo não foi diferente. Mudou a característica do time para jogar e ter uma estratégia de jogo para jogar contra o Flamengo. Colocou o Sobral ali, o Sobral que não vinha de titular em alguns jogos, entrou com ele de titular nesse jogo. Precisou colocar o Riquelme na lateral direita, já que não poderia contar com seus dois laterais direitos. E ele pediu reforços. Ele falou que o presidente sabe o que ele precisa. E imagina esse técnico com mais peças para ajudar o elenco. É um técnico que já mostrou que pode sim fazer um grande trabalho. Na verdade, para mim, ele vem fazendo um grande trabalho à frente do Cuiabá. Mudou o time, porque o time estava mal. Hoje o time está bem. Está melhorando cada vez mais. E com algumas peças que ele deve ter pedido ali para a contratação, o time pode evoluir cada vez mais. Excelente trabalho do Petit, estou gostando muito, como eu já falei, sou muito fã dele. E deixar aqui o Lucas Mineiro, fez 50 jogos pelo Cuiabá, é um excelente jogador que se fala pouco dele, mas é um jogador que é muito calmo na frente da área. Ele tem uma boa saída de bola, ajuda bastante, estou gostando muito. Walter que se recuperou, parabéns a todo o time que fez um excelente jogo, não poderia ser diferente porque esse time é muito bom e pode entregar muito durante o Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora como está a classificação. E vamos ver agora a tabela do Campeonato Brasileiro, onde o Cuiabá se encontra em 15º colocado e, dependendo dos resultados, o Cuiabá pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Infelizmente, embora o Cuiabá vinha fazendo bons jogos, a gente pode entrar na zona. O Vitória enfrenta o Criciúma dentro de casa, jogo muito difícil para o Vitória ali. Corinthians enfrenta o Cruzeiro fora de casa, Cruzeiro que vem crescendo cada vez mais, está fazendo grandes contratações e jogando dentro de casa. A gente sabe o trabalho que o Cruzeiro dá. O Grêmio enfrenta ali o Juventude, ali praticamente em casa, né? E o Atlético Goianiense recebe o Atlético Paranaense dentro de casa e o Fluminense joga fora contra o Fortaleza. Espero que os resultados ajudem o Cuiabá para a gente não entrar na zona de rebaixamento e a gente volta até a próxima. Então, seus comentaristas de sofá, o que acharam do jogo? Gostaram do vídeo? Deixa um like, inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer cada vez mais. Até a próxima, fui!